Mas, senhor, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 4 de dezembro de 2020 e ainda dos meus reacts do livro aqui, né, que eu tô sempre colocando a capa. Hoje eu quero deixar uma palavra bastante especial que tocou muito ao meu coração quando eu li esse livro e sempre que eu leio, eu fico meditando nessa palavra. Eu sinto de Deus de estar deixando aqui o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que é uma passagem que eu gosto muito. Toda vez que meu pai dava um sermão, ele usava esse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Lembra que eu falei para vocês que sempre vem uma pergunta? Pergunta a ser considerada, ele diz assim: como você ouve as palavras do apóstolo João hoje? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Ele vai falar que em determinado tempo, de um tempo passado, terceiro século, algumas pessoas que tinham encontrado Jesus, estavam andando com Jesus, elas fugiram para o deserto. Saíram da civilização, da sociedade e foram para o deserto. Eu achei interessante o que eles alegaram para fazer essa migração ou até mesmo essa imigração. Eu vou ler exatamente como eu sublinhei aqui. É muito fácil você perder a sua alma nas confusões e nas manipulações encontradas na sociedade. Diante dessa perspectiva de que o mundo traz muita atração pra gente, que acaba iludindo a gente, que acaba trazendo confusão para dentro da cabeça da gente, e a intenção do mundo é sim querer manipular a gente. Então eles deixaram a sua vida comum e foram para o deserto. Ele colocou um texto de um autor que chama Thomas Merton, que eu gosto demais das frases dele. Eu vou ler algumas partes picadas, porque é exatamente aonde eu frisei, tá? Eu marquei. A sociedade era considerada por esses irmãos que foram para o deserto como um náufrago, né? Um navio que naufragou, cheio de destroços, do qual cada indivíduo precisa se conscientizar de salvar sua própria vida, de nadar até chegar em terra firme. Esses homens, essas mulheres que tomaram a decisão, eles acreditavam que se eles aceitassem passivamente os dogmas, os valores, os conceitos da sociedade da época deles, isso a gente está falando, gente, do terceiro século. Se no terceiro século o negócio tá bagunçado assim, meu Deus do céu, imagina hoje em 2020, não é não? Eles sabiam que isso seria um desastre para a vida deles. Essa vida agora que eles tinham encontrado com Deus, andando com Jesus, não encaixava mais com os valores do mundo. E o que eu mais acho interessante aqui nessa escrita de Thomas Merton é que esses irmãos que tomaram essa decisão de ir para o deserto para salvar suas próprias vidas, eles fizeram isso para salvar suas próprias vidas, mas consciente de uma coisa: eles tinham a obrigação de salvar suas próprias vidas antes de tentar ajudar o próximo. E a partir do momento que eles vissem que eles estavam em terra firme, que eles estavam seguros nessa caminhada com Cristo, em sua fé, eles tinham não só o desejo, o prazer de ajudar o próximo, mas eles tinham exatamente o dever, a obrigação de ajudar as outras pessoas também a salvarem as suas vidas, trazendo elas para Jesus, trazendo elas, por que não dizer, para sair da sociedade e entrar nesse deserto. Não havia citado ainda sobre o livro, mas o livro contém uma oração no final de cada ofício. Não que você não encara como uma reza, entendeu? Que você vai ler essa oração e fazer ela igualzinha, não. Mas é tipo um modelo, sabe? A oração de hoje, ele traz assim: Senhor, para estar contigo, preciso que me mostres como criar um deserto em meio à minha vida ocupada e ativa. Purifica-me das pressões, ilusões e fingimentos que enfrento hoje, para que a minha vida sirva como uma bênção às pessoas ao meu redor, em nome de Jesus. Amém. Você vê que interessante essa oração? Senhor, cria um deserto. A gente não quer ir para o deserto. A verdade é essa. Quando a gente se vê numa situação que a gente não gosta, que não é exatamente aquilo que a gente queria, a gente que é crente sempre fala, né? Ah, eu tô atravessando um deserto aí, tô atravessando um deserto. Eu já falei e falo isso muitas vezes. Mas a realidade é que o deserto nos coloca com poucas posses. O deserto tira as nossas muitas opções, limita as nossas escolhas, mas também tira muito do ruído, né? Tira muito da distração. No deserto é nós e Deus. É você e Deus, mais ninguém. E você precisa de mais alguma outra coisa? Precisa não. Que a gente consiga criar esse deserto, esse a sós com Deus,
independente de literalmente pegar nossa mala e encaminhar para o deserto, e se direcionar para o deserto mais próximo, né? Nós precisamos ter esse deserto aqui na nossa mente, como ele fala. Senhor, me ajuda a criar esse deserto dentro dessa minha vida ativa, corrida, que não para, barulhenta, com tantas escolhas, com tantas atividades, com tantas vozes falando comigo, eu acabo não ouvindo Deus falar. E é tudo que eu não posso deixar de fazer. Não posso deixar de ouvir Deus falar. Porque Deus tem a direção certa para a minha vida. E a partir do momento que eu ouço nitidamente a voz de Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho a obrigação de ser bênção na vida do meu irmão, que às vezes ainda está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus. Outra lição bem importante que também eu tiro aqui dessa pequena leitura é que, para mim abençoar a vida das outras pessoas, eu tenho que estar consciente de que eu estou bem para abençoar as outras pessoas. Ontem eu estava lendo um devocional do Yellow Ballon, que o escritor falava assim: uma das coisas que eu mais presto atenção quando eu entro numa aeronave, quando os comissários falam sobre aquele negócio da máscara cair. Se a máscara cair, eu preciso colocar a máscara na minha cara antes de tentar ajudar qualquer pessoa. E aí ele teve a seguinte interpretação: a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim devidamente, no caso, dentro do avião, se eu não tiver com a minha máscara de oxigênio no lugar correto, da maneira correta, passando o oxigênio que eu necessito para sobreviver, para não desmaiar, para estar apto, para não ter tontura para ajudar alguém, eu preciso tomar a minha primeira decisão de ajudar a mim mesmo. É só a partir do momento que eu estou ajudando a mim mesmo, a ponto de que eu sei que eu estou segura, como os irmãos aqui do livro que foram para o deserto e que entenderam que a partir do momento quando eles estavam firmes na sua fé, né, sem os destroços da vida, do náufrago que é o mundo, porque o mundo já está naufragado, já está fracassado, não tem mais salvação. A partir do momento que esses irmãos, eles entendem que eles não estão mais amarrados e presos aos destroços do mundo que seguram a gente, que nos leva a gente para baixo, eles entendem que agora sim eu estou apto para ser bênção na vida do meu irmão. Você só vai poder ajudar uma pessoa que está se afogando se você for um ésimo nadador. Eu fiquei com essa reflexão para mim. A gente quer ajudar muito, às vezes, as outras pessoas. Às vezes fala assim, porque fulano tá tomando conta da vida dos outros. Mas não, às vezes o fulano não tá tomando conta da vida dos outros. Às vezes ele realmente tem intenção de ajudar mesmo. Só que ele não está apto para ajudar. Por quê? Porque ele está precisando de ajuda. Ele ainda não está com os pés firmes dele na rocha. Então ele não tem condição de firmar mais alguém. Nós precisamos firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo. E aí, então, estender a mão para os irmãos que precisam firmar os pés na rocha. Que você fique com essa palavra, que o Senhor fale fortemente ao seu coração, que seja como uma semente produzindo uma planta, uma árvore, que dê muitos frutos para alimentar você e todo mundo que vive junto com você. Paz do Senhor, gente. Com Deus. Tchau.